Bom dia, alunos. Professora Aniela, de Ciências, do Colégio SEMO. Vamos falar da angiosperma, que é a última no grau evolutivo das plantas. Então, galera, vamos falar agora sobre a planta que está na última escala evolutiva, que são as angiospermas. Mas antes de comentarmos a estrutura da angiosperma, vou comentar qual é a definição dela propriamente dita. Angios quer dizer bolsa, certo? Esperma, semente. Então quer dizer que a semente está dentro de uma bolsa. O que seria essa bolsa? É o fruto. Então o fruto é a novidade que a gente tem das plantas. Então vamos começar a falar sobre a estrutura, a característica geral da angiosperma. Primeiro, ela é vascular. Ou seja, ela tem vasos condutores. Quem são os vasos condutores? Xilema e floema, certo? Outra coisa que a gente aprendeu, né, em algumas plantinhas, ela não tem dependência com a água, então ela não precisa da água para se reproduzir, certo? O gameta masculino e o gameta feminino vão se encontrar pelo tubo polímico. Lembra que nas briófitas eles se encontram por quem? Pela água, nadando, certo? Agora não, agora eles vão se encontrar pelo tubo polímico. Então não precisa da água para reprodução, certo? Então uma característica importante dela é a presença de fruto. E o fruto serve para quê? Para proteger, a principal função dele é proteger a semente, certo? E aí, mais uma coisa que a gente vai falar da angiosperma. Ela vai possuir flor também. Então, ela tem semente, flor e fruto, certo? E o que vai acontecer com essa flor? Essa flor vai ser o que vai ser a parte reprodutiva da planta, onde vai ter os gametas masculinos e os gametas femininos, certo? Quando a gente for falar da estrutura da flor, a gente vai começar a mostrar quem são os gametas feminino e quem são os gametas masculinos, certo? E outra coisa que ela tem são características de quê? Dos frutos, né? Tem diferentes tipos de fruto. E isso também nós vamos ver posteriormente. E diferentes tipos de semente. A semente vai ser dividida em monocotiledônio e dicotiledônio, ou eudicotiledônio, que é um novo nome para dicotiledônio, certo? E isso também a gente vai falar mais pausadamente quando for falarmos da semente, certo? O que eu quero que você entenda agora nesse momento são as características gerais da angiosperma. E a inflorescência? A inflorescência é bom a gente falar porque muitas pessoas confundem a inflorescência com a flor, com uma única flor. E na verdade não é. A inflorescência é um sistema que possui os ramos das flores e elas possuem diversas disposições, e isso pode ser confundido com uma única flor, que é o caso da margarida, certo? E a inflorescência a gente tem vários tipos. A gente tem riçomosa e cimosa. Inflorescência que o eixo principal cresce pelas laterais, né? E a cimosa é que o eixo dessa flor, dessa inflorescência, é possível encontrar uma flor em cada ramo laterais. Cresce mais que o eixo central, certo? Então, o que vai acontecer? Essas são as inflorescências. Então, quando você vê uma margarida, vai ter aqueles vários gominhos, você não vai achar que aquilo dali pega a margarida e acha que ela é uma flor. Aquele vários gominhos que é a flor, na verdade, aquela flor que você pega é uma inflorescência, certo? E tudo isso é importante para a gente entender o esquema, a parte geral das angiospermas.
E a sua parte reprodutiva, como as outras plantas, ela tem a parte gametófora e esporófita. A parte esporófita é a parte mais duradoura, ou seja, demora mais tempo, certo? Então, nós temos essas características gerais da angiospermas. Muito importante lembrar do fruto, que é a única plantinha que possui fruto, certo? Nesse slide aqui, nós estamos falando sobre a inflorescência, certo? Cada gominho desse aí é uma flor e a junção deles é a inflorescência. A semente tem a função de proteger o embrião, certo? Sua estrutura é formada pelo tegumento ou casca. É aquela parte que vai envolver o embrião. Aí a gente tem o embrião, a radícula, né? O cunículo, púpulo ou gêmula, tá? E o tecido de reserva. O que é o tecido de reserva? É o cotiledone e endosperma. O endosperma, ele tem toda a reserva ali. E o cotiledônio é a que vai nutrir o embrião, certo? É a parte que vai nutrir o embrião. E a gente tem dois tipos de semente na angiospermas. A semente monocotiledônio e dicotiledônio. Então, nós vamos ter a monodicotiledônio e a dicotiledônio. A dicotiledônio também chamada de eudicotiledônio. Aí nós temos uma tabela que temos a monocotiledônios, semente com um cotiledônio, folhas com nervuras paralelas, feixes liberinônios do caule difuso, flores tímeras, frutos com 3 carpelos, raízes fasciculadas ou cabeleiras. A dicotiledônia possui semente com 2 cotiledônios, folhas com nervuras ramificadas, feixes liberanos de caule ordenados, flores pantêmeras, frutos com 5 carpelos e raízes axiais ou pivotantes. Temos 2 exemplos de semente. O arroz, a gente tem o arroz, o exemplo do arroz é um monocotiledônio, que vai ter um cotiledônio só para nutrir o embrião. Já o feijão, ele é dicotiledônio, ou seja, ele possui 2 cotiledônios. Tá vendo? Essa parte branquinha aqui, cada um é um cotiledônio, certo? Então, são 2 cotiledônios. O fruto é a estrutura carnosa das plantas angiospermas, que se desenvolve a partir do ovário após a fecundação. E ele tem como função a proteção da semente em desenvolvimento e, em alguns casos, auxilia na dispersão da semente. O fruto ele é constituído por 2 partes fundamentais. O fruto propriamente dito, também chamado de pericarpo, e a semente. O pericarpo é originado da parede do ovário e apresenta 3 camadas. Epicarpo, parte externa do fruto, conhecida também como casca. Mesocarpo, parte intermediária e mais desenvolvida, geralmente é a comestível. E endocarpo é a parte que reveste a cavidade do fruto. Por ser muito fina, pode ser de difícil identificação e separação. Nós vamos ter os frutos secos. São aqueles que apresentam pericarpo pouco desenvolvido e com pouca água. Os frutos secos podem ser classificados em 2 formas principais, discentes e indicentes. Discentes são os frutos, quando maduros, abrem-se de forma a expor a semente. E indicentes são frutos que não se abrem na maturidade para a liberação das sementes. Fruto carnoso são aqueles que apresentam pericarpo, parede do ovário madura, suculenta. Um fruto carnoso pode ser classificado em baga. São frutos que apresentam de uma forma muito simples sementes que apresentam
endocarpo e mesocarpo carnosos. O exemplo pode ser laranja e uva. Drupa são frutos que apresentam caroço e a maioria das vezes apenas uma semente. Diferente da baga, apenas o mesocarpo é carnoso, o endocarpo petéreo envolve a semente. Exemplo, azeitona, pêssego e coco. Um pseudofruto é um fruto falso. O que acontece? O fruto verdadeiro, ele é originado do ovário. E os que a gente chama de pseudofrutos são que não são oriundos do ovário. Exemplo, a gente tem o caju, a maçã, a pera.